A lei de improbidade administrativa é clara ao prever a possibilidade de particulares, que não sejam agentes públicos, incorrerem em atos de improbidade e figurarem como réus na ação de improbidade administrativa. Mas é possível mover a ação de improbidade apenas contra o particular, sem que haja no polo passivo um agente público? É justamente esse o tema que nós vamos analisar no podcast Grifão dessa semana. O artigo 3º da Lei 8.429, de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, é claro, ao prever a possibilidade de aplicar a Lei de Improbidade Administrativa e, por consequência, mover a ação de improbidade e aplicar as sanções previstas nessa lei, tanto em relação a agentes públicos, quanto em relação a particulares, terceiros que, sem ter um vínculo com a administração pública, tenham incorrido em atos de improbidade administrativa. Ocorre que essa lei não é clara ao mencionar se essa ação de improbidade poderá ser ajuizada apenas em relação ao particular, sem que um agente público esteja presente no polo passivo da ação, isto é, sem que um agente público figure como réu em conjunto com esse particular. Coube à jurisprudência brasileira definir essa questão. E o entendimento formado na jurisprudência é que não é possível mover a ação de improbidade de modo isolado em relação ao particular. Para que o particular seja réu na ação de improbidade, é imprescindível, é indispensável que o agente público também tenha sido colocado na condição de réu e também sofra a ação de improbidade. Mas um ponto é muito importante deixar claro. O fato do particular não ter condições jurídicas de ser réu isoladamente na ação de improbidade administrativa, sem que haja um agente público com ele, não impede que se mova outras ações para apurar junto ao Poder Judiciário a responsabilidade desse particular. É possível mover a ação penal se, porventura, o ato praticado pelo particular configure alguma infração penal, um crime, por exemplo, contra a administração pública. E também é possível mover uma ação de reparação civil, se o ato do particular causar dano que configure ilícito civil e, portanto, permite o manejo dessa ação de indenização na esfera civil. Isso mostra dois pontos, em resumo, que é necessário que a ação de improbidade tenha o agente público e o particular na condição de réus, do contrário, não é possível ter apenas a ação de improbidade contra o particular, e também, o segundo ponto, é que a responsabilização no que diz respeito a um ato de improbidade administrativa não impede que se mova outras ações para responsabilizar o particular, aí sim de modo isolado, na esfera penal ou na esfera civil, caso não seja possível mover a ação de improbidade em relação a esse terceiro. Gostou do podcast Grifão dessa semana? Nós, como de costume, agradecemos muito a audiência de todos vocês e também as contribuições que chegam nos nossos canais de comunicação com todos aqueles que acompanham e que utilizam os serviços da Grifon. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais, são gratuitas, trazem conteúdo atualizado sobre tema de interesse da administração pública e dos agentes públicos, e você, que atua como agente público, como agente político, ou que tem interesse em entender o funcionamento da administração pública em matéria jurídica, pode acessar os cursos de capacitação que a Grifon disponibiliza no endereço que aparece aí na tela, se matricular, acompanhar as nossas aulas, realizar atividades que são propostas e, ao final, receber um certificado de conclusão da Grifon, essa empresa que é líder nacional em suporte às demandas e necessidades dos órgãos e entidades públicas de todo o Brasil. A gente se vê na próxima semana no nosso próximo podcast.